Estamos aqui para mais um episódio do Trilha da Prosperidade, podcast que faz parte da nossa plataforma de podcasts BRM Podcasts. Agradeço a audiência de todos. Vamos para o episódio de hoje. Eu trouxe o Gustavo Polez para me acompanhar aqui como co-host hoje. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado. E, obviamente, o nosso convidado, Luiz Soares Cordeiro, fundador da Estel, da Placas do Brasil. Hoje vamos falar um pouquinho do Norte do Espírito Santo, falar um pouquinho da sua trajetória empresarial, né, e contar um pouco aí o desafio de estruturar um grande negócio como foi o case da Placas do Brasil. Bem-vindo, Luiz. Ok, Matheus, Gustavo, uma alegria estar aqui com vocês. Vamos compartilhar um pouquinho dessa história aí que não acabou, né? Tá só na metade aí dos nossos grandes compromissos, mas a gente já colhe assim bons frutos aí pro arranjo moveleiro do Espírito Santo, para a sociedade do Espírito Santo como um todo. Com certeza. Luiz, queria começar um pouco do começo mesmo, né? Acredito que nós, como sociedade, muitas vezes a gente não conhece tão bem as trajetórias empreendedoras. Às vezes a gente já conhece a empresa quando ela está grande, quando ela já tem um nome, quando o empresário já é um empresário de sucesso. Mas existe uma longa jornada que está por trás de qualquer grande empresa familiar. Existem décadas de trabalho que foram feitos lá atrás, né? Me conta um pouco lá do começo dessa trajetória. Quando você tinha 18 anos, o que você estava fazendo? Em que momento que você decidiu o que estudar? E como é que foi esse início de trajetória? Sim. Matheus, eu sou venho de uma família assim, bastante humilde, né? Meu pai, para você ter uma ideia, ele foi a vida inteira mecânico de ciclista. O que é isso? Consertador de bicicletas. Meu pai, ele nasceu em Valadares e mudou para Linhares quando eu tinha só 2 anos de idade. E depois, com o advento do projeto da Aracruz Celulose, inicialmente como Aracruz Florestal, ele mudou para Aracruz. E aí nós viemos para Aracruz, isso foi em 67, e meu pai montou ali uma oficininha de bicicleta, eu tinha 5 anos à época, e foi com isso que meu pai criou a família toda. Nós somos 7 irmãos, e foi ali que meu pai educou todos nós. E eu comecei a minha atividade assim de trabalho, ajudando a família muito cedo, ali ajudando papai, segurando bicicletas, coisas desse tipo. Aí logo depois eu resolvi ir para a rua, né? Porque era uma cidade extremamente pequena, a gente tinha uma liberdade absurda ali. E eu mais um amigo fizemos lá uma cadeira de engraxar e eu fui para a rua já começar a brigar pela vida sozinho, né? E fiquei naquilo ali algum tempo e foi assim extremamente bacana, porque você começa a exercitar ali algumas práticas alguns conhecimentos que mais tarde a gente acaba descobrindo, né? Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz com ele ali foi uma sociedade na aquisição da cadeira, que meu pai financiou, obviamente, porque eu não tinha como fazer sozinho. E a gente dividia a cadeira. Eu usava num horário, ele estudava no turno invertido, usava no outro horário. Então a primeira coisa que a gente aprendeu ali é que a gente estava compartilhando ativos, né? E maximizando o uso do ativo. Uma coisa que mais tarde você descobre que é muito importante, né? E tal, e tal. E depois, cara, eu fui trabalhar como ajudante de eletricista em instalações prediais, e sempre gostei muito de elétrica. Era minha paixão era elétrica, desde instalações muito simples a instalações um pouco mais complexas. Depois eu fui trabalhar na oficina de rádio e televisão. E como é que você aprendeu isso? Estudando por correspondência. Instituto Universal Brasileiro, primeiro para instalações prediais, depois Instituto Rádio Técnico Monitor para rádio e televisão. Isso já existia, o EAD, né, que hoje se fala e tal. Naquela época, só que tudo era pelo correio, a gente tinha que estudar as revistinhas, fazer a prova, eles mandavam as peças, a gente montava, mandava de volta, tudo pelo correio, para corrigir, para ver se funciona. Se funcionava, e aí era avaliado. No Instituto Rádio Técnico Monitor, eu montei um radinho que durante muito tempo me acompanhou, ouvindo jogos do Flamengo, né? Olha, tá vendo? Flamenguista, fanático. E então foi assim uma experiência muito bacana. Um pouco mais tarde eu fui trabalhar na oficina de carro, elétrica automotiva, e rapidamente peguei, e era muito, muito bacana aquilo ali e tal. Mas aí quando eu fiz 16 anos, eu tive assim a vontade de ir trabalhar na área industrial. Mas Aracruz não tinha indústria.
Era só floresta por enquanto. Só começou em 78 a implantação da indústria da Aracruz-Celulose. Mas aí eu voltei a Linhares, na casa da minha avó, morei lá um tempo e fiz 2 anos de Senai. Foi a minha base profissional e que assim ajudou a desenvolver toda a minha carreira. E quando eu voltei... Foi técnica, mecânica, elétrica industrial. Então era reparação de motores, era comandos elétricos, era tudo aquilo que a indústria utilizava. O Senai, uma grande escola, né? E tem assim, o maior carinho pelo Senai, depois a gente pode falar um pouco disso. E aí eu voltei para Aracruz, depois de 2 anos lá em Linhares, e aí comecei a trabalhar em 81 na Aracruz-Celulose, como trainee, né, de elétrica industrial, e aí eu fiquei ali até 85, quando eu saí para fundar a Stel. E fundei a Stel exatamente com o conhecimento que eu tive a oportunidade de vivenciar ali no âmbito da Aracruz e percebendo a falta de fornecedores que a Aracruz tinha. Os motores eram reparados, boa parte dos motores reparados em Belo Horizonte ou São Paulo. A Aracruz era muito carente disso. O Espírito Santo, melhor dizendo. A Aracruz não tinha nada. E aí eu saí exatamente com esse objetivo, montar uma pequena oficina de reparo, fiz em sociedade com um instrutor de treinamento nosso e uma outra pessoa que nós conhecemos, que foi o sócio financeiro do negócio. Tudo precisava disso, né? Esses 2 sócios complementavam, né, a minha competência técnica. Precisava de dinheiro, precisava de um comercial e precisava da operação. Eu fazia a operação e os outros 2 sócios complementaram isso. Isso foi uma coisa muito bacana também, que logo no primeiro negócio eu descobri que em sociedade a gente vai mais rápido, né? E a gente complementa as nossas deficiências. Ninguém é completo, né? Precisa assim de realmente conhecer as suas fragilidades para você suplementar isso com outras pessoas. É um desafio, né? Quando você tem a visão de ter complementariedade, né? Um sócio que é bom no comercial, outro que é bom na operação, outro que é bom no back-office, no administrativo financeiro. Para quem tem empresa de serviço, né? Isso funciona bem. Sim. Né? A grande maioria das empresas são familiares. Às vezes você busca isso dentro da família, talvez a complementariedade, né? Mas quando já se inaugura uma empresa com essa visão de ter sócios e for bem construído, lógico que nenhuma relação societária é totalmente plena a vida toda, né? Mas de vez em quando tem que refazer os acordos, discutir as funções, né? Exatamente. Mas desde a minha cadeira de engraxar, que eu sou assim... bastante, digamos assim, propenso a valorizar as sociedades, né? Eu sempre entendo que caminhar sozinho é mais difícil, é menos gratificante do que você compartilhar com outras pessoas oportunidades, desafios e também sucesso, né? Sim. Então isso é uma característica pessoal. Tudo que eu tenho em sociedade, gosto muito de sociedade. É claro que tem desafios imensos, né, da inter-relação humana, né, que você precisa exercitar, compreender, saber como entrar, sair. Isso tudo faz parte do aprendizado que eu continuo aprendendo até hoje. Maravilha, maravilha. Vamos falar um pouquinho de norte do estado. Né? Você conhece muito bem a região de Aracruz, Linhares, né? Morou lá, empreendeu lá. E em que momento que você começou a olhar para o norte do Espírito Santo? Você está lá, né, tocando o seu negócio de manutenção industrial, né? Através da Stel lá em Aracruz. Em algum momento você olhou para o norte do Espírito Santo, você olhou para o contexto econômico do nosso estado e você imaginou, né, imagino também que novamente com alguns outros sócios, a ideia de construir uma indústria, né, de madeira, de MDF, de placas de MDF. Né? E como é que foi essa ideia? De onde que surgiu? Qual que era a dor que os empresários tinham? Então, a ideia, ela nem foi minha ideia. Na verdade, pela Stel, eu sempre gostei muito do associativismo e sempre pratiquei estar no âmbito do Sindifer, que é o sindicato patronal do setor metal mecânico do Espírito Santo.
e também sempre estive muito presente na Federação das Indústrias. E nesse ambiente a gente já sabia da dificuldade do arranjo moveleiro de Linhares devido aos problemas de suprimento de matéria-prima. A principal matéria-prima é o MDF. E aí, já sabendo disso, em algum momento o pessoal lá de Linhares, dos moveleiros de Linhares, convidaram o Wildo Secato, que é um amigo lá de Aracruz, né, para participar com eles ali de uma possível instalação de uma fábrica de MDF. E aí o Wildo foi lá, ouviu e tal, e o Wildo, por que ele foi convidado? Porque na época ele comercializava cavacos de eucalipto e comercializava para biomassa, para várias empresas no Rio de Janeiro, na região de Campos e tal, e eles convidaram ele como um potencial fornecedor de madeira para o processo. E aí o Wildo ouviu aquilo ali e falou assim, olha, vocês precisam de alguém que saiba o que é indústria. Processo industrial. Processo industrial nesse nível aqui. Vocês conhecem a indústria moveleira, mas uma indústria de MDF é outra coisa, tem uma outra pegada. E eu conheço uma pessoa que talvez possa ajudar. E foi aí que o Wildo me convidou para dar uma olhada. Eles tinham contratado na época um estudo de viabilidade, assim, muito frágil, mas contrataram. Lá uma meia dúzia tomou a iniciativa e contratou aquele estudozinho de viabilidade, e foi o que o Wildo trouxe para me convidar. Eu peguei, estudei aquele EVTE e ele não respondia nenhuma das perguntas que eu precisava fazer, mas ele foi importante porque ele é o marco inicial, né, de tudo que a gente fez depois. E aí eu fui para uma primeira reunião e falei para o pessoal o que a gente poderia fazer para viabilizar e tal, e dei a ideia de uma empresa de participação. Aí o pessoal ficou meio encantado com a empresa de participação. E essa empresa de participação nós já tínhamos vivido uma experiência em Aracruz. Inclusive, agora aqui vou até fazer uma referência ao saudoso Luiz Sorezini, que partiu recentemente, nos deixou. Mas naquele momento da reengenharia da então Aracruz, lá pelos idos de 92, por aí, nós montamos em Aracruz uma empresa de participação para arregimentar capital para viabilizar talentos, né, oriundos da Aracruz. E uns 5 anos depois nós fechamos a empresa porque nós não tivemos projetos, não tivemos ideias. Conseguimos capital, mas não viabilizamos projetos porque faltou empreendedorismo. Então você vê que o capital não é tudo, você precisa, além do capital, você precisa ter bons projetos, boas ideias e pessoas empreendedoras. Era como se fosse uma ideia de, olha, vamos tentar aportar capital em boas ideias. O que se hoje a gente imagina que é você financiar uma startup, um bom engenheiro que desenvolveu uma tecnologia, isso aí. Tem um bom negócio ali que você fala, opa, vamos incubar esse cara aqui. Era essa a visão. Era essa a visão, só que a gente não partiu das ideias, a gente partiu do capital. Sim. Então nós criamos lá na época... Uma visão mais empreendedora. Visão empreendedora para acolher talentos, essa era a ideia. E nós capitalizamos, para você ter uma ideia, foram umas 20 pessoas aproximadamente, que aportaram recursos na Piraquiaçu Participações S.A. E nós formamos capital ali que era capaz de financiar bons projetos. E em 5 anos nós tivemos que dissolver a empresa, porque não apareceram bons projetos. Então a gente ficou muito assim triste, porque a gente viu a carência de empreendedores. Às vezes a gente acha que é o capital que inviabiliza, né, as coisas, e às vezes não é a falta de empreendedores. Esse grupo era formado por sócios locais ali? Aracruz ali, ó, várias pessoas, eu aportei, o Edmar Jacomin aportou, o próprio Sorezini, o Héctor e várias pessoas. Ali era assim, ó, a gente colocou dinheiro durante 36 meses. E fizemos um bom montante de recursos para poder viabilizar o projeto e não viabilizou. Mas ali estava plantada a semente do que a gente iria fazer mais tarde. Para você ter uma ideia, o primeiro nome da Placas do Brasil foi Rio Doce Participações S.A. Eu só mudei o nome do Rio, né? E ali das primeiras reuniões, que se a gente for resgatar lá os registros históricos,
está exatamente essa ideia da empresa de participação, que é o quê? É você pegar várias pessoas interessadas em um projeto e você capitalizar recursos durante um determinado tempo para formar um montante de capital, que seria o capital próprio de um projeto, né? Que depois a gente acabou estruturando e virou um projeto de porte, né? Muito maior do que aquele projeto inicialmente sonhado. E foi assim, muito interessante a estruturação e tal, e foi um negócio bacana. O pessoal gostou daquela ideia, e aí eu estruturei o primeiro, vamos dizer assim, a primeira ideia, com base naquele EVTE, que era um investimento de 100 milhões de reais, e aí eu montei uma matriz de capital, falei assim, olha, nós precisamos de 30% de capital próprio, 70% nós vamos financiar, para esse projeto. Só que esse projeto, esse EVTE é muito frágil. Nós precisamos constituir a empresa para que a gente tenha musculatura e visibilidade diante dos detentores de tecnologia para nos ajudarem a fazer um projeto consistente. Então, a minha sugestão é que a gente comece a empresa, comece a capitalizar e que a gente tenha 1 ano para fazer os estudos complementares e chegar no projeto definitivo. E aí esse projeto pode indicar a viabilidade do que está aí ou a inviabilidade do que está aí. Nós podemos apresentar uma revisão desse projeto, que pode ser muito maior do que esse, e nós vamos ter algumas opções. A primeira opção é a gente aprovar o projeto e a continuidade dele. A segunda opção é a gente reprovar o projeto, distribuir as sobras do dinheiro e aquilo que a gente investiu em pesquisa e estudos de engenharia e todos os estudos necessários e a fundo perdido. A gente pode continuar a empresa e estudar novos projetos. Então tem algumas alternativas que a gente pode fazer. Aí aquele grupo inicial topou e como a coisa era volumosa e precisava muito dinheiro, o pessoal de Linhares ali, do grupo moveleiro, não tinha capacidade econômica para sozinhos viabilizar isso. Então eu montei um workshop, uma apresentaçãozinha muito simples do que seria o projeto e fiz aí durante uns 3 meses. Isso era mais ou menos aí por volta de março de 2010 nós começamos. 2011, março de 2011 nós chegamos nessa configuração. Aí de março a agosto de 2011, eu fiz o workshop aqui em Vitória, Aracruz, Linhares, São Mateus, Teixeira de Freitas e Pinheiros. Foram essas cidades que a gente escolheu para poder fazer os workshops e achar potenciais investidores. Fizemos isso para umas 100 pessoas. Ao final desse período de prospecção, a gente conseguiu 45 malucos que acreditaram no projeto. Esse foi o seu roadshow, né? De captação de recursos, de investidores privados. Exatamente. A rodada de captação. Rodada de captação. Aí nós conseguimos 45 pessoas interessadas e que acreditaram no projeto. E aí nós fizemos a assembleia de constituição da Placas do Brasil, que então, nesse período ali, nós mudamos o nome foi renomeada porque tinha que ser alguma coisa mais, digamos, associada ao produto. E esse produto também é conhecido como placa de madeira, né? Então, Placas do Brasil foi uma alusão a isso aqui. Já existia Placas do Paraná, que foi comprada pela Arauco, né? Então nós achamos que Placas do Brasil, já dando também assim uma visão de abrangência e tal, seria interessante. E aí foi constituída já com o nome Placas do Brasil, em 11 de outubro de 2011, foi a Assembleia de Constituição da Placas do Brasil, inicialmente com 45 acionistas, foi uma SA de capital fechado, e o nosso propósito era aportar 30 milhões em 36 meses. E ali os 45 dividiram por participações que poderia variar de 0,5% a 15%. E tinha limitações estatutárias, não poderia ser menor, não poderia ser maior. Então, nesse range, os acionistas podiam escolher o que eles queriam. E a ideia, por que era isso? Porque a gente queria, inicialmente, valorizar esse espírito de associativismo, de participações.
E deu certo, e foi assim muito, muito bacana. E aí, a partir da Constituição, nós começamos a fazer todos os estudos necessários para voltar um ano depois com um projeto que foi assim completamente distinto daquele projeto inicial. Primeiro é que ele se baseava numa tecnologia chinesa, uma planta por batelada, com assim uma tecnologia ultrapassada, completamente fora do contexto que nos levaria a ser competitivos, a brigar com os grandes players e tal. Então nós, ali durante os estudos, nós convergimos para uma planta mais moderna que existia à época e continua sendo. E geralmente esse sistema, essa indústria de MDF, de madeira, é tecnologia de que país? Que país que domina um pouco disso? É a Alemanha. Alemanha. Os alemães são assim, muito fortes nisso. Na Itália nós temos vários fabricantes também de equipamentos, mas os dois fabricantes principais da linha de produção de processo contínuo, que é, digamos assim, o coração da fábrica, que é a prensa, os dois fabricantes são alemães. Um é a Diefenbacher e a outra é a Simpelkamp. Essas duas tecnologias a gente foi visitar e depois de muito trabalho, muito estudo, várias idas à Europa, visitando várias plantas. Aqui no Brasil visitei todas, eu ia como moveleiro, visitei todos os concorrentes, né? Então a gente acabou convergindo para uma planta e uma tecnologia que, assim, primeiro, o nosso ativo tinha que ter muito valor e deveria ser desejado pelos players, que na pior das situações a gente teria um ativo vendável, né? Na pior das situações. Então nós convergimos para uma planta com tecnologia de ponta, fizemos a planta mais moderna do mundo. A capacidade, nós também não nos limitamos ao mercado de Linhares. Nós falamos assim, olha, nós vamos atender o mercado de Linhares, mas para dar viabilidade nós precisamos no mínimo do dobro do que Linhares consome. Então nós fizemos uma planta com capacidade anual para 30 mil metros cúbicos. Linhares consome aí entre 12 e 15 mil cúbicos. E a gente desenvolveu todos os estudos ali através de consultorias para viabilizar o projeto. Então foram ali, para você ter uma ideia, o primeiro estudo que nós fizemos foi o estudo de base florestal. Uma indústria de base florestal e a gente precisa garantir a matéria-prima para poder viabilizar essa indústria. E essa matéria-prima, em que grau ela é própria ou também está envolvido com os próprios sócios ou é de terceiros que vocês compram essa madeira? Então, isso foi uma das definições ali inicial do projeto, de que a Placas do Brasil ela ia se preocupar do ponto de vista do investimento exclusivamente com a indústria. E todo o suprimento de matéria-prima nós íamos fazer através dos acionistas que detinham ativos em terras na região e que tinham interesse em agregar valor à sua madeira, e faríamos também através de parceiros locais. A gente já tinha visto isso em alguns modelos de fábricas pelo Brasil que não tem investimento em ativo florestal. Ela faz isso através de parceiros. Mais recentemente nós fomos copiados pela própria Arauco, né, que vendeu os ativos dela e hoje ela trabalha com essa modalidade que a gente desenvolveu aqui. E o primeiro estudo que nós fizemos foi um estudo socioeconômico ambiental para a gente assim, verificar, primeiro, se existia madeira disponível. Segundo, se não existia madeira disponível, se existia gente interessada em fazer um projeto de silvicultura com a Placas do Brasil. E terceiro, se ele estava interessado em fazer, se ele estava disposto a fazer com a Placas do Brasil, por que ele não tinha feito ainda com Suzano e com a Aracruz na época? Então, na época já era fibra, né? Então, qual era a nossa pesquisa ali? Contratamos uma consultoria para isso e eu falei para a consultoria o seguinte, olha, nós já havíamos identificado que a gente precisava de uma base florestal de 18 mil hectares para atender uma planta de 30 mil cúbicos. Então, a gente já tinha escolhido o local onde ficaria a planta,
com base em alguns critérios técnicos. Precisava de água, precisava de energia elétrica, precisava de logística, precisava de um terreno com boa topografia. Então, esses fatores nos levaram ao local onde está a Placas hoje. Extremo norte do Espírito Santo. Extremo norte. Então, você precisava de quase base. Na divisa com a Bahia, para quem não conhece Pedro Canário, né? Quase na divisa. E por que lá e não em Linhares? Porque eu preciso de base territorial para fazer floresta. Em Linhares eu teria muita dificuldade para fazer isso, ainda que pudesse ter área, mas o custo da terra é muito mais alto em Linhares e isso poderia inviabilizar a atratividade. É mais negócio produzir outras coisas em Linhares do que produzir floresta. Então nós fomos para lá e negociamos o local onde está a Placas com um dos acionistas, que acabou se tornando acionista por isso, que foi o Jorge Donati, que infelizmente o perdemos cedo, né? Mas ele foi importante para a gente achar aquela localização e negociar. E a partir dali o estudo florestal foi feito, o socioeconômico na época foi feito da seguinte maneira: você vai fazer uma espiral em torno do epicentro onde vai ser o projeto e você vai abrindo essa espiral até você alcançar ou 18 mil hectares de floresta disponível para comercialização, ou 18 mil hectares de pessoas interessadas em fazer florestas com a Placas do Brasil. Claro que ali, quem fez esse estudo já tinha toda uma apresentação do que seria a Placas do Brasil e tal. A gente já tinha um modelinho florestal ali bastante, assim, digamos, estruturado para mostrar para essas pessoas. E aí nós encontramos 1.000 hectares de floresta disponível para venda. As outras, encontramos 8.000 hectares de floresta que já estavam contratados com Suzano ou Fibria. E encontramos 18.000 hectares de pessoas interessadas em fazer florestas com a Placas. Aí ele parou o estudo. Esse estudo deu 398.000 hectares de propriedade visitada, mapeada, e quase 400, acho que 375, não me lembro o número com precisão, produtores visitados. Então você vê que esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos e ele era um trabalho assim, sine qua non. Se eu não tivesse base florestal, eu inviabilizaria o próximo passo. Então isso foi muito bem assim trabalhado. E aí esse trabalho, para você ter uma ideia, foi desenvolvido ali nos primeiros 6 meses de 2012. Nos próximos 6 meses de 2012, nós estruturamos o modelo florestal, com base na pesquisa, o que deu certo, o que deu errado e tal. Fizemos vários workshops com esses produtores que foram visitados, em Pinheiros, em Pedro Canário, ali do Café, ali um pouquinho para cá de São Mateus, em São Mateus, Soretama. Não, entre Soretama e São Mateus. Fugiu agora o nome da cidadezinha ali. Puxa vida, agora eu lembro. Cidade do Café, rapaz, Cidade do Café. Rio Bananal? Não. Rio Bananal está mais para baixo. Daqui a um pouco a gente lembra aí. E aí nós começamos em 2013 a base florestal. Aí a base florestal, eu preciso de no mínimo 6 anos de maturidade da madeira, 6 para 7. O ideal é 7, que você está com uma densidade melhor. Você está falando de 6 a 7, mas só para ficar claro, nós estamos falando de eucalipto. Né? Ou seja, é uma produção que você planta para poder colher, para poder produzir o MDF. Exatamente. Ou seja, é uma base florestal renovável. Renovável. Isso é muito importante. E por que 18.000 hectares? Exatamente porque você consome em um ano cerca de 3.000 hectares, 2.500 a 3.000 hectares. Então, você consumindo 2.500 por ano, esse você colheu, você planta novamente. Quando você chega no último ciclo disso aqui, você já está com esses primeiros 2.500 que você colheu no primeiro ano, pronto para colher de novo. Então, a cada 6 anos, 7 anos, você roda um ciclo florestal. Numa mesma área, por exemplo. Né? Numa mesma área. Então, você precisa de uma área pelo menos 6 vezes a que você vai consumir por ano, para que você tenha a oportunidade, 6 ou 7, o ideal é 7, para que você tenha a oportunidade de reutilizar a área para um ciclo seguinte. E aí você fecha esse circuito e você consegue a perenidade do suprimento da fábrica através dessa base florestal.
Esse é o mesmo desafio da indústria da própria celulose. Da própria celulose. A grande diferença é que a celulose tem uma escala muito maior do que o MDF, né? Então, essa lógica de uma base florestal renovável é o mesmo princípio utilizado na indústria de celulose. E uma dúvida, eu escutei através de uma palestra recente com o Carlos Aguiar, Sim. Ex-executivo da Fibra, da Aracruz Celulose, de que, de certa forma, o Brasil, o Espírito Santo, né, a própria história da Aracruz aqui no norte do estado, desenvolveu uma excelente capacidade de produzir esse eucalipto aqui. Claro, claro. Desde melhoria genética, a fertilização, a adubação, controle de pragas, ou seja, existe aqui um conhecimento tecnológico e uma capacidade competitiva, tanto do setor de celulose, hoje principalmente Suzano, né? Mas que também reflete para o MDF, claro. Porque é a mesma base florestal, né? Matheus, nós bebemos da água da Aracruz desde o conhecimento da silvicultura, que como você colocou e muito bem relatado pelo Aguiar, a Aracruz é assim uma campeã no desenvolvimento da cultura do eucalipto aqui no Brasil, especialmente aqui no Espírito Santo e sul da Bahia. Então nós bebemos dessa água, né? Não só eu, mas outras pessoas que compõem a nossa sociedade. O Edmar Jacomim foi gestor florestal, ele é engenheiro florestal e foi gestor florestal da Aracruz naquela época. Então o Edmar, como um dos acionistas nossos, ele é fundamental para esse nosso conhecimento da base florestal. E vários outros acionistas que já eram produtores florestais em projetos de fomento com a própria Aracruz e com a Suzano. Então nós bebemos dessa água do conhecimento, né, para a base florestal. E isso vale também para a indústria, né, porque eu, como homem de manutenção da Aracruz lá atrás e depois através da Estel fazendo diversos projetos de implantação de indústrias de celulose, para a própria Aracruz, Suzano, Klabin e tantas outras, a gente também desenvolveu o know-how de implantar a indústria. Então a gente, desde as fases preliminares ali de engenharia básica, um bom layout, o layout da nossa fábrica, da Placas do Brasil, todo mundo que visita a fábrica fica encantado, porque nós fizemos um layout muito funcional, escolhemos os melhores equipamentos, a melhor tecnologia, a melhor montagem, diga-se de passagem, foi montado pela Estel e pela Imetame, tá? Que também é acionista lá da Placas. Então, assim, a gente reuniu o que tinha de melhor de conhecimento nesse projeto, aproveitando toda essa, vamos dizer assim, todo esse background que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, né, com essa relação com a Aracruz. Então, se você me perguntar assim, de onde veio o conhecimento para viabilizar a estruturação do projeto da Placas e a implantação da indústria? Sem dúvida alguma da Aracruz. Não só através da minha pessoa, mas também de outros parceiros que eu consegui levar para o projeto, que foram muito importantes para a capitalização, mas também para aportar conhecimento, para aportar massa crítica, para ajudar a desenvolver o projeto da forma que ele foi colocado, que ele foi implantado. Parabéns, Luiz, porque você estruturar um negócio em termos de funding, né? Ou seja, captar sócios, né? Você prospectou dívida, né? Ou seja, precisou captar recursos com instituições financeiras para colocar uma indústria que não se conhecia, não se tinha aqui na região. Nenhum dos acionistas ele era experiente no setor, já tinha algo parecido, para todo mundo era algo novo. Numa época que fazer isso também é difícil, né? Hoje a gente tem mais informação, hoje a gente tem empresas especializadas que fazem funding, estruturação, né? Hoje os empresários já podem contar com consultorias e assessorias, mas no seu caso foi na raça, né? Foi, digamos o seguinte, foi assim para mim foi uma experiência muito, muito interessante, porque diferente da Estel, que é uma empresa que a gente criou pequenininha e que ela foi uma empresa que ela foi se fazendo ao longo do tempo, né? Mais ou menos aqueles projetos que nascem numa garagem, né? E literalmente foi isso, a Estel nasceu com 20 metros quadrados e a gente foi construindo a Estel e aprendendo com o próprio negócio, com os erros e acertos, né? Ao longo do tempo.
O projeto da Placas, diferente disso, é um projeto que ele nasce estruturado, né? Um projeto assim que a gente toma muito risco e tal, mas eu acho que ele se viabilizou exatamente pelo espírito de ser compartilhado com tantas pessoas, né? Uma pessoa que também assim foi muito importante nesse projeto lá atrás foi o seu Nerzi. Sim. Seu Nerzi, né, da Alcon. Ele, assim, de uma sabedoria imensa, nos ajudou muito a estruturar a questão das contragarantias que a gente precisou. Ele foi um dos avalistas, junto com a Estel e com o Grupo Orlet, junto ao sistema financeiro alemão, para a gente tomar crédito lá fora. Mas, assim, foi muito bacana essa oportunidade de conviver com o Juarez Orlet, com o seu Nerzi, e beber da fonte de conhecimento deles também, né? E também outra coisa super importante naquela região foi a credibilidade do grupo societário. Nosso grupo societário foi escolhido a dedo, né? As pessoas que acreditaram no projeto são todas pessoas que se conheciam, mas assim, tinham admiração recíproca. Então, o grupo societário, que depois foi se consolidando, e eu sabia que isso ia acontecer, por isso aquela meio a 15, né, para dar oportunidade de ir consolidando, porque uma das coisas que tem acontecido, assim, com muita tranquilidade, é que de 45 hoje nós somos 32. E isso, como é que veio acontecendo? Internamente, um foi comprando do outro. Nós só temos um acionista que entrou depois, que é um moveleiro, que é o Lúcio, lá da Peroba. Isso, que entrou depois, comprou do Hildo Secato, que vendeu parte da participação dele. Foi o único acionista que entrou depois. Todos os demais entraram ali naquela fase inicial e na primeira reestruturação, que foi quando a gente fez ali a aprovação, um ano depois da Assembleia de Constituição, nós tivemos que repactuar tudo aquilo, porque o projeto foi muito... orçamento diferente. Tudo muito diferente, né? Os estudos complementares nos levaram a um mundo completamente distinto daquele inicialmente previsto. E mesmo assim o grupo achou que era bacana, que o projeto era promissor, e ali algumas pessoas saíram cedendo participação para outros, e a gente sempre teve regra clara de saída. Ninguém perdeu dinheiro. Na pior das hipóteses, ele saiu com o dinheiro dele corrigido em 100% do CDI mais um prêmio. Todos que saíram com essa condição. Então ninguém perdeu dinheiro. Uma coisa legal que a gente teve ali também, foi exatamente essa ideia. Quem podia participar? Isso estava muito claro desde o workshop. Quem pode participar? Olha, qualquer pessoa física ou jurídica que tenha capacidade econômica para honrar as parcelas de integralização proporcional à sua participação no projeto e que tenha patrimônio para garantir 1,5 vezes os 70% que será financiado. Então, ali a gente já fez uma seleção de quem podia e quem não podia. Sim. Certo? Como o projeto saiu de 30 milhões de capital próprio para 100 milhões de capital próprio, obviamente que naquela assembleia de reestruturação, um ano depois, aí algumas pessoas falam, não, para 30 milhões eu posso ir, mas para 100 eu não dou conta. Então, ali, houve uma reacomodação e tal, natural. Ali nós chegamos a 36 acionistas, e praticamente é o mesmo quadro societário até hoje, com pouquíssimas mudanças. E normalmente mudanças assim, entre o próprio grupo, ou um grupo assim, societário familiar, né? Isso tem acontecido, às vezes um irmão cede para o outro, ali num arranjo das holdings familiares e tal, isso acontece. Ou o único caso que nós temos registro de um acionista novo que entrou, é o Lúcio, da Peroba, que está empolgado com o projeto, porque ele sabe que no negócio dele, na cadeia do negócio dele, a Placas do Brasil é fundamental. O setor moveleiro com certeza está muito agradecido que a Placas se instalou aqui. Hoje, e assim, o setor moveleiro não seria capaz de fazer sozinho, embora ele seja assim, tenha uma importância enorme no projeto. Eles são digamos assim, quem levantou a bola, né?
E eu entrei nisso assim, bom, isso é um problema ou uma oportunidade? Eu enxerguei como uma oportunidade interessante que a gente vem trabalhando ela. Mas uma das coisas que, assim, para vocês terem uma ideia de como que foi tão importante, é a participação do setor moveleiro. O setor moveleiro hoje tem alguma coisa aí próximo de 12% de participação no projeto da Placas. Então você vê que mesmo eles sendo os, digamos assim, os maiores, entre aspas, né, beneficiários do projeto, né, porque resolveu uma dor deles, eles têm uma participação pequena. Isso mostra que sozinhos eles não conseguiriam fazer. Sim. Então a ideia do associativismo, a ideia de que você, compartilhando, né, riquezas, você pode potencializar muitos negócios, né, isso é muito bacana. Eu acho que esse modelo é um modelo que pode, assim, projetar a economia de uma maneira completamente diferente. E é isso que vocês aqui na Apex vêm fazendo. Eu sempre conversei muito com o Fernando, com o Sinelli, desde a criação, né, da Apex aí, e ele vem fazendo modelos parecidos, né? Ainda não teve um projeto da área industrial, né? Quem sabe vocês se arrisquem a fazer um projeto da área industrial e tomar esses riscos todos, né? Que é diferente você fazer um projeto imobiliário, né? Que você tem ali os riscos da engenharia, de construção, os riscos comerciais, mas são mais contidos quando você compara com um projeto dessa magnitude, né? Tem que ter coragem para fazer indústria. Ah, com certeza. Essa ideia da indústria, né, é uma coisa assim super... Eu, como da área de serviços, olha, vocês já ouviram a expressão que quintal bonito é o do vizinho? Sempre. Sempre, né? Então, eu da área de serviços na Stel, me incomodava não ter uma produção assim continuada. Às vezes serviço você depende da demanda do cliente e tal. Às vezes tem mais projeto, menos projeto. A sazonalidade aumenta o quadro, o efetivo, diminui o efetivo. Tudo isso assim me incomodava bastante. Eu falei assim, não, eu ainda vou ter um negócio que tem assim flat e é mais tranquilo, né? Um quadro mais constante, um turnover mais baixo e tal. E aí, cara, quando eu chego na Placas e a gente começa a operar, e aquela dificuldade absurda, né, da gente entrar num mercado muito competitivo e com players pesados, né? Vocês sabem que os nossos competidores na Placas são pesados, né? Sim. E tradicionais, né? Então, pô, para você fazer espaço, abrir espaço nesse mercado, para a gente entrar, a gente não pôde pedir licença, né, cara? A gente teve que chegar e fazer. E aí, em determinados momentos, claro que houve briga de preço, isso, aquilo e tal. E aí você modular a fábrica. Camarada, é muito difícil você modular a produção de uma capacidade instalada. Porque à medida que você reduz a produção para baixar custo, os seus custos fixos são diluídos por menor quantidade produzida. E aí o preço unitário do produto a ser comercializado dispara. Então, essa flexibilidade que a área de serviços tem de você modelar o seu efetivo mediante a demanda, a área industrial não tem. A área industrial você tem que produzir full o tempo inteiro, ocupar o máximo que você puder da sua capacidade instalada para você melhor diluir os custos fixos pela quantidade produzida, para que você tenha um preço, né, um custo competitivo e um preço, naturalmente, que seja aceito pelo mercado. E uma das coisas que a gente descobre é que preço não tem a ver com custo. Preço tem a ver com competição mercadológica. Às vezes seu custo, se estiver muito alto, mas o mercado só paga aquele preço estabelecido pela concorrência, é muito difícil. Aí você tem que começar a fazer coisas para sua marca ser escolhida, né? Aí você tem que começar a investir em design, em marketing, diferenciação e tal, para você ir fugindo dessa commodity. Só que não dá para começar assim. Hoje a Placas já tem uma coleção de identidades, vocês veem os nossos MDFs são, né, bastante valorizados. Aqui no Espírito Santo a gente detém 50% de market share no Espírito Santo, 7% no Brasil. Então, assim, isso vai mudando. Mas para você entrar, para você começar, é muito difícil. E foi um aprendizado fantástico que nós tivemos também, de como você estruturar
essa área comercial para você ir tomando esses mercados, né? Que é isso, na realidade nós representamos 5% da capacidade instalada no Brasil e nós temos 7% de share. Isso significa dizer que tem alguém que não está conseguindo vender tudo que produz, né? Sim. Porque nós estamos, ou tudo que produz, ou na verdade é o seguinte, alguém não está produzindo tudo que pode. Porque ninguém vai produzir só para estocar, né? Sim. Ele está trabalhando abaixo da capacidade instalada. Perfeito. A primeira placa produzida pela Placas do Brasil foi em qual ano? Foi junho de 2018. Ou seja, a gente está falando então de um período desde a ideia da concepção, como você citou, lá em 2010, até a primeira produção de aproximadamente 8 anos aí, né? Um período onde o Brasil até passou por um período delicado, economicamente falando. Delicado. Então, eu falei para vocês que os primeiros estudos foi base florestal, porque era o que tinha maior urgência, porque eu precisava fazer base florestal enquanto fazia os outros estudos. Então, a primeira âncora que nós fizemos é o seguinte, olha, floresta não vamos perder, vamos fazer a base florestal, na pior das hipóteses, vamos negociar com Suzano e Fibria a colocação dessa floresta. E continuamos fazendo os outros estudos, aí tem vários estudos, né? Mas eu posso destacar para vocês que o estudo de socioeconômico da região para a base florestal foi o primeiro. Depois nós começamos os estudos industriais. Então aí é foco na indústria mesmo, né? Aí foi que eu comecei a fazer visitas técnicas em várias fábricas, olhar equipamento, tecnologia, estudar o processo para que eu pudesse ali ajudar a fazer as melhores escolhas. Depois nós tivemos um outro estudo que foi assim extremamente importante, estudo mercadológico. Aí nós utilizamos pessoas aqui do Espírito Santo, fizemos pesquisas do tamanho desse mercado no Espírito Santo, no Nordeste, aonde que a gente... Porque assim, a nossa ideia era o seguinte, olha, eu não posso estabelecer uma briga direta com os players, com os nossos principais competidores, na casa deles, no terreiro deles. Então vamos pegar aqui do Espírito Santo, que é o nosso terreiro, e vamos para cima, para o Nordeste, onde não tem fabricantes, que eu vou ser mais competitivo. Exatamente pelo fato principal que motivou a instalação da indústria aqui, que foi o custo logístico. Então, se eu tenho uma boa logística para cima, eu vou ser mais competitivo. Então, nós estudamos exatamente o mercado no entorno aí da placas aí de 600 quilômetros. Então, nós somos competitivos até o Rio de Janeiro, até Belo Horizonte, o Espírito Santo e o Nordeste todo. Então, hoje a gente comercializa em São Paulo e tal, mas a nossa base foi essa aí. E lembrando que nós tivemos que fazer uma curva de aprendizagem, né? Essa curva de aprendizagem, ela foi contratada junto à indústria, aos fabricantes de equipamento, ela foi de 18 meses. Então, nós partimos, a nossa pedra fundamental foi em junho de 16. Então, depois a gente pode voltar um pouquinho o que aconteceu entre 12, 13, 14, 15 e 16. Então, a nossa pedra fundamental foi em 16. A indústria partiu em junho de 18, 2 anos. Então, aí tem toda uma saga de coisas que aconteceu. E de 18 a dezembro de 2019 foi a nossa curva de aprendizagem. Junho de 18 a dezembro de 19. Essa curva de aprendizagem a fábrica começou produzindo uma chapa, obviamente, depois vai crescendo, e nós alcançamos 30 mil cúbicos, que é a capacidade nominal em dezembro. E por que é assim? Porque eu não tinha como colocar esse produto. Eu tive que aprender. Quando eu falo eu, estou falando em nome da instituição, né? Nós tivemos que aprender tanto a industrialização quanto a comercialização do produto nesse período. Então, 2020 seria o nosso primeiro ano full. Aí veio pandemia, estragou tudo e tal, nós tivemos que ficar 2 meses parado, foi muito difícil, o acionista teve que comparecer novamente, botar mais dinheiro, e aí nós voltamos em junho de... foi abril e maio, voltamos em junho de 21, e a partir dessa data aí a gente vem produzindo acima da capacidade nominal. Nós temos aí como objetivo alcançar, nossa capacidade nominal é 360 mil cúbicos ano. Nós queremos fazer na mesma fábrica 400 mil cúbicos ano.
provavelmente o ano que vem. Este ano a gente deve alcançar 380 e devemos fazer, nosso objetivo é o ano que vem, tirando pequenos gargalos, otimizando aqui e ali, a gente deve fazer 400 mil cúbicos o ano que vem na nossa fábrica. É muita placa de MDF, hein? É muita placa. Hoje, em média, são 30 carretas bitrem dia, né, de MDF que sai da nossa fábrica. E fundamental, né? Afinal, a gente está falando de um produto que vai para as indústrias moveleiras, né? Sim. Para produzir os móveis das nossas casas, das residências, que vão para a habitação das pessoas, né? Exatamente. Sua cama, seu armário, sua cozinha. É, né? tudo isso é MDF, gente. Ó, tá vendo aqui? Aqui na Apex tem muita coisa, até as divisórias de parede. Hoje até teto estão fazendo com MDF. Então, criar novos usos para o MDF é um trabalho constante da nossa equipe de marketing, que tem desenvolvido isso, desenvolver novos padrões. O nosso pessoal tem visitado as feiras internacionais, a Interzum, que é uma feira que acontece lá na Alemanha, foi visitada agora, a Ligna, que é uma outra feira que acontece, a Interzum é em Colônia, a Interzum é uma feira que ela é mais voltada para produtos, e a Ligna é mais voltada para indústria, para equipamentos. E uma é seguida da outra. Nós mandamos todos os anos, essas feiras acontecem ano sim, ano não. A gente tem mandado equipes para lá para poder ver o que tem de evolução. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião do Conselho da Placas e o pessoal que voltou das feiras fizeram para a gente a apresentação das novidades que tem. Então, é um negócio que exige reinvestimento constante para você se manter atualizado e tal. E o centro vamos dizer assim, da moda disso aqui acontece em Milão. É uma outra feira que acontece no ano que não tem a Interzum e a Ligna, acontece a feira de design em Milão. E é lá que tem a inspiração, né, do pessoal de criação de produto para desenvolver essas texturas, essa coisa bacana que é o MDF. Luiz, eu queria te fazer uma última pergunta. Uma pergunta que ela vai mais no cerne de Aracruz. Uhum. O que está acontecendo com a cidade de Aracruz, que está saindo no noticiário nacional, que tem governo federal vindo aqui acompanhar? O que na sua visão hoje está acontecendo com Aracruz? Qual que é o grande potencial de Aracruz e região? E depois não só Aracruz, né? O que você vê para o norte do Espírito Santo de modo geral, né? De Aracruz até Pedro Canário, até a Placas do Brasil, como tamanho de oportunidade? A gente que está aqui, a gente vê, mas será que o brasileiro, o capixaba, tem consciência do tamanho dos investimentos que estão sendo conduzidos e o que isso vai destravar de desenvolvimento econômico? Aracruz tem tido, assim, realmente uma projeção muito grande, e isso se dá exatamente em função do empreendedorismo que tem em Aracruz, né? A Imetame, na pessoa do Ettore principalmente, é uma empresa espetacular, né? Um empreendedor nato, uma pessoa que tem assim um feeling de negócio fantástico. E quando ele decidiu fazer esse investimento no porto da Imetame em Aracruz, né, sem contar as outras coisas que já tem do setor metal mecânico, que Aracruz acabou virando referência Brasil afora, pela Stel, pela Imetame, por outras empresas, mas aí, obviamente, digamos assim, tudo que esse setor metal mecânico gerou, o Ettore decidiu colocar nesse porto, e realmente isso está transformando Aracruz, né? Eu acho que essa ideia de Aracruz ser uma plataforma logística para o Espírito Santo e para o Brasil realmente tem criado assim, uma oportunidade de desenvolvimento fantástico aí, não só para Aracruz, mas para todo o Espírito Santo, especialmente para o norte, né, que tem assim, muita oportunidade de desenvolvimento, tem um povo muito empreendedor, e eu acho que daqui a pouco tempo nós vamos emendar Vitória com São Mateus, Não tenho dúvida. porque assim, é um grande corredor de desenvolvimento, com topografia privilegiada, com um sistema logístico desgargalando essa história da 101 aqui, né? O governo do estado está fazendo o trabalho dele de interligar aqui o Civit com Aracruz de uma maneira mais eficiente por meio de rodovias. A 101 sendo duplicada, conectando a 101 à área portuária, né? Ali com a duplicação daquela rodovia que interliga Ibiraçu, Aracruz, Fábrica.
mais os contornos de Aracruz, né, para destravar o centro de Aracruz. O norte já está em obras de pavimentação, o sul já foi licitado. Então, assim, eu acho que Aracruz tem assim, um potencial absurdo. A ZPE, que a própria Imetame está viabilizando ali. Olha, se você considerar, e assim, não podemos esquecer que Aracruz foi incluída na área da Sudene. Então, se você pensar uma indústria de exportação numa área de Sudene e numa ZPE, não tem nada mais competitivo do que vamos dizer assim, uma congruência dessa, né? Então, com certeza vai ter muito mais empreendedor vindo para cá. Muito mais empreendedor. Dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto, e assim, acho até que, lógico, a atração desses investimentos, empreendedores que vêm de fora para fazer isso, mas eu acho que vão aparecer projetos bons e que a gente viabilize esses projetos com empreendedores capixabas mesmo, naquela região, entendeu? Aproveitando a vocação de exportação que nós temos em Aracruz, exportação e importação, né? Para que você possa utilizar o máximo potencial de uma ZPE em uma área de Sudene com uma logística invejável. Então, eu acho que essa combinação realmente vai potencializar muito a nossa região para as próximas décadas aí, e as gerações como vocês, né, e as gerações futuras vão poder usufruir desse benefício que é o desenvolvimento dessa região, e o que em última instância se espera, né, cara, é que eleve aí a renda per capita, que a gente tenha um nível de vida melhor, né, das pessoas, mais distribuído, gerando oportunidade para todos aí. Eu acho que isso é que satisfaz o empreendedor. Se você me perguntar o que me deixa mais feliz lá no projeto da Placas, independente do que o projeto gera para os investidores, é assim a transformação social, né? Quando nós inauguramos a segunda linha de revestimentos, nós tivemos um depoimento lá assim do prefeito de Pinheiros, que foi uma coisa assim fantástica. Falou assim, ó, a Placas do Brasil transformou a cidade de Pinheiros. E olha que o maior número de empregos fica para São Mateus e Pedro Canário. Mas quem usufrui da renda do Fundo de Participação dos Municípios é Pinheiros. E ele está fazendo maravilhas em Pinheiros, porque melhorou a renda da cidade, melhorou uma série de coisas. Pinheiros é uma cidade que tem tradição na agricultura, né? E as coisas se potencializaram com o projeto da Placas. As pessoas passaram a acreditar mais. Então tem mais investimento na cidade, mesmo na área de agricultura, entendeu? E a coisa vai se ampliando e vai criando ondas positivas, né, de investimento, que é muito bacana. Aracruz é o Brasil que dá certo, né? Com certeza. Eu acho que o norte do estado, nessa região toda aí, tá de parabéns. Luiz, aproveitando que a gente está falando de norte do estado, eu trouxe um café especial para você. Esse café aqui é um café Conilon especial. Opa! Tá? De uma família produtora ali da região de Santa Teresa, para valorizar o nosso café Conilon especial. Que beleza, hein? Então você vai poder curtir. Café Conilon especial é aquele que tem um alto nível de cafeína, então é aquele ótimo para tomar quando acorda. É verdade. Né? Para acordar, deixar aceso o dia inteiro. Eu sei que nosso amigo Paulo, lá de Linhares, Paulinho, também produz um café Conilon sensacional. Ele falou que em breve vai me mandar também os cafés dele lá. Eu já visitei o Paulo lá e colhi umas amostras dele lá, né? Colhi num bom sentido, ele me deu umas amostras dele lá, o café dele é espetacular. Maravilha. Falei, Paulinho, vamos vender lá na Grande Vitória lá para começar. Mas muito bacana o projeto dele. É isso aí, Gustavo. Obrigado por estar aqui. Tem alguma última pergunta para a gente matar? Eu gostaria o tema do nosso podcast, né, o Luiz, é Trilha da Prosperidade, né? E vocês construíram, né, a Placas no momento economicamente desafiador, né? Como você falou ali, em 2016 a gente passava por algum período de recessão, taxa de juros 13,75. Quando vocês chegaram na altitude de cruzeiro, veio a crise, né? O Covid de 2020. Então vocês passaram por diversos momentos muito desafiadores. E quando a gente olha o cenário atual, a gente, com taxa de juros também
extremamente alta, né, 14,75. Isso, de certa forma, desmotiva os empreendedores a tocarem os seus projetos, que são projetos muitas vezes audaciosos, como o de vocês lá na Placas do Brasil, mas que, como você mesmo citou, traz prosperidade quando bem desenvolvido. Então, eu queria que você desse um ar de esperança, assim, uma dica do que os empresários podem se motivar a respeito desse cenário, como agir mediante esses momentos de crise. Bom, a crise ensina muito, né? A gente sabe que todos os grandes avanços da humanidade se deu pós um período de crise intensa, né? Então, isso vale para tudo aqui. Eu acho que se a gente olhar pelo retrovisor, desde que eu comecei a empreender em 85, eu sempre olho a quantidade de coisas que nós vivemos nesse período que foram, assim, muito, muito, muito desafiadoras. Então, a gente vai aprendendo, né? Eu acho que o empresariado brasileiro vem aprendendo a cada dia a conviver com esses grandes desafios e sair fortalecido. Então, cada crise que tem, você tem que olhar como tentar enxergar a oportunidade dentro da crise, né? E toda crise tem oportunidade. Então, quando você olha com esse prisma, você não valoriza os problemas, você valoriza as oportunidades e isso te dá energia para superar tudo isso. Num projeto como o da Placas, é claro que nós tivemos, por exemplo, que aportar capital ali na pandemia para sair da crise. Fiz uma chamada de capital e todos os acionistas foram solidários. Nós fizemos e foi assim muito importante. Aportamos ali naquele momento 50 milhões adicional. Então foi muito importante. Depois disso nós vimos que nós tínhamos assim mais oportunidades se a gente investisse um pouco mais. Nós estamos neste momento fazendo um investimento adicional de 50 milhões, capitalizado pelos acionistas. Aí a inteligência de você fazer parcelado, fazer isso programado e tal, isso ajuda, isso viabiliza para você não ser cash ali. Mas identificando que o atual momento também é um momento de oportunidade, como você mesmo disse. De oportunidade. E nós estamos fazendo lá hoje um investimento numa linha de impregnação, que a gente compra o papel hoje impregnado, isso vem de Curitiba, de Araucária, para ser mais preciso, na Grande Curitiba. E a resina que nós utilizamos, a gente também compra do Paraná. Então são os dois principais insumos que a gente tem hoje. O terceiro é a madeira, a nível de custo. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando para a gente minimizar os nossos custos nos principais insumos que a gente tem, para que a gente se torne mais competitivo. Esse mais competitivo, ele tem duas nuances. Eu estou olhando para a nossa margem, para o nosso EBITDA, que eu estou todos os esforços no sentido de ganhar musculatura, de aumentá-lo, mas também olhando para o que o mercado vem colocando. Porque se o mercado é mais competitivo, quanto melhor eu tiver a nível de custo interno, mais competitivo eu sou e posso enfrentar os ataques da concorrência de uma maneira que não sacrifique a empresa. Então, você investir em produtividade, em redução de custos, ainda que você tenha que colocar recurso adicional, tudo é feito com base em custo-benefício. Então, às vezes, para eu deixar o acionista, né, olhando, para eu deixar um recurso aplicado, né, ainda que com as dificuldades que nós temos aí hoje, de repente é melhor você ir para o investimento, que você tem uma promessa de resultados melhores ali na frente. Então, para convencer os acionistas, sempre, 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 viabilidade. Pode não dar certo, pode mudar, pode ter alguns problemas? Pode, porque você toma risco, né? Faz parte. Nós, por exemplo, tivemos alguns problemas que não estavam no radar, né? Tivemos novos entrantes, não novos entrantes, mas novas fábricas entrando dos mesmos players, que acreditaram muito no aumento de demanda. O aumento de demanda não veio, então nós tivemos uma sobreoferta que afetou o preço, isso comprometeu a nossa margem. E aí você olha para isso, eu vou sair do negócio por causa disso? Não, vou botar um pouco mais de dinheiro, vou ser mais competitivo, vou baixar meu custo que eu vou estar melhor para isso aí.
Então, essa lógica aí é a lógica que a gente tem adotado para poder vender para os acionistas a ideia. E assim, cara, quem entra nesses negócios é todo mundo que está acostumado a tomar risco e sabe que você tem um período muito longo de plantio para depois você ter colheita. Um projeto desse é de longo prazo. Você vê que eu falei que nós constituímos a empresa em 2011, começamos a implantação da nossa indústria em 2016, começamos efetivamente a produzir em 2018 e o nosso financiamento vai até 2028. Então, é um negócio que nós estamos plantando para outra geração. Então, o empreendedor que investe em negócios de longo prazo tem que ter paciência para colher resultados. Mas, via de regra, quando a gente olha pelo retrovisor, uma Suzano que tem 100 anos de história, né? Aí você vê o império que os caras construíram baseados nesse tipo de pensamento, né? É o pensamento de que você precisa realmente plantar, ser resiliente, acreditar, enfrentar os problemas todos que a gente tem ao longo do tempo e que vão continuar acontecendo. Se você olhar em 100 anos de história de uma Suzano, né? O que aconteceu, cara? 2 guerras mundiais, mas tudo que nós vivemos, os caras sobreviveram e estão bem. Então eu acho que para não desanimar e para ter essa mensagem assim, de otimismo, entender que toda a crise passa e que você pode, depois da crise, sair fortalecido se você tiver um olhar de oportunidade. Acho que é isso. Excelente Maravilha. aprendizado. Luiz, muito obrigado. Chegamos ao fim. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Matheus. Obrigado, Luiz, também pela participação. Foi um prazer essa conversa aqui com vocês hoje. Eu gosto muito de bater papo com todas as pessoas, falando sobre todas essas, vamos dizer assim, essas aventuras, né, entre aspas, da gente, porque isso é gratificante. Eu acho que incentiva outras pessoas a fazerem trilhas, né? Trilhas da prosperidade. Parabéns pela história, tenho certeza que orgulha muito a todos nós capixabas, né, ver o desafio que foi constituir essa empresa, né, o norte do Espírito Santo foi todo mobilizado, empresários, famílias, e com certeza isso deu um norte também, no sentido econômico para o norte do Espírito Santo, para a cidade de Linhares em especial, né, que é um grande cliente e beneficiário de ter uma indústria de MDF aqui no estado. Mas, sem dúvida, conhecendo a trajetória, a gente sabe que não são só flores, né? Sim. É muito trabalho, resiliência, passa por crises e desafios, demanda capital, demanda você arriscar tudo aquilo que você construiu a vida toda, né? A Estel está lá super bem, crescendo, você não precisava ter aberto ou participado da abertura e se envolvido na governança de um outro negócio. Sim. Mas sua visão empreendedora ajuda, né, a levar o projeto adiante, junto com os demais sócios, enfim. Mas isso que é a mensagem que é super bacana para a gente passar para todos os nossos espectadores aqui. Bacana. Obrigado, à disposição. Luiz. Foi um prazer. Muito obrigado a todos que assistiram mais um episódio do Trilha da Prosperidade. Agradeço também aos nossos patrocinadores, Grupo Tomasi, Friends e Apex e Machado Mendonça Advogados, que fazem esse projeto aqui acontecer. Todos os podcasts que a gente traz muito conteúdo. É isso. Muito obrigado a todos e vamos até a próxima trilha.